O chamado de Deus, como vemos em Gênesis 12:1 e também nos Evangelhos, exige um desprendimento profundo das estruturas familiares e sociais. Em Gênesis, Deus ordena a Abraão que saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, para seguir para uma terra desconhecida. Essa ordem era um desafio que implicava romper com tudo que Abraão conhecia, incluindo as relações familiares, que naquela época era uma base de estabilidade e identidade. No entanto, Abraão obedeceu sem questionar, confiando na promessa de Deus e no que ele estava preparando para o futuro. A aprovação de Abraão é o exemplo de que, como o chamado de Deus pode ser difícil, mas traz recompensas incalculáveis, porque Abraão acabou se tornando, o pai de uma grande nação e desempenhou um papel fundamental no plano divino. No Evangelho de Lucas, vemos uma situação semelhante, onde Jesus desafia as convenções familiares e sociais para ensinar sobre o reino de Deus. Em Lucas 9:59, Jesus chama um homem para segui-lo, mas ele responde com a justificativa de que precisa primeiro enterrar seu pai. A resposta de Jesus é bem clara: deixa aos mortos enterrar os seus mortos. E essa frase é extremamente impactante, né? Ele nos ensina que o compromisso com o reino de Deus deve vir acima de qualquer outra prioridade, até mesmo os laços familiares. Jesus não está desconsiderando a importância de honrar os pais, e isso precisa ficar bem claro. Mas ele está colocando a obediência a Deus como uma prioridade máxima. O reino de Deus exige uma dedicação total. E isso muitas vezes significa deixar para trás até mesmo as coisas mais preciosas, como a família. Além disso, em Lucas 12:53, Jesus fala de divisões familiares causadas pela fidelidade a Ele. E isso reflete a realidade de que, ao seguir a Cristo, podemos enfrentar resistência e a separação até dos nossos entes queridos. Este versículo revela que o caminho de Cristo pode ser doloroso, pois implica confrontar os valores estabelecidos pela sociedade e até pelas famílias. A escolha de seguir a Jesus muitas vezes traz dor de exclusão familiar e social. Em Lucas 21:16-18, Jesus alerta seus discípulos sobre a perseguição que enfrentarão por causa do seu nome. Mas também promete que, apesar de todo o sofrimento, nenhum fio de cabelo cairá de suas cabeças sem que Deus saiba, sem que Ele tenha um propósito. E isso nos lembra que, embora o chamado de Deus possa ser doloroso, a fidelidade ao seu plano nos traz a garantia de sua presença e proteção. E apesar da adversidade e do sofrimento, a recompensa celestial é incomparável. Vivemos numa sociedade que está fundada em conceitos e princípios deturpados, principalmente sobre a fé cristã. A lei ensina sobre honrar pai e mãe, e isso é incontestável. Mas a obrigação da lei não deve ser excedida quando a honra aos pais é mais importante do que cumprir a vontade de Deus. A família é uma bênção, mas pode ser um obstáculo quando se fala de fé. Muitos pais tentam impedir os seus filhos de seguirem uma vocação missionária ou servirem a Deus de forma radical, temendo o sofrimento ou as perdas que sofrerão por causa do Evangelho. Alguns têm uma preocupação deturpada do chamado de Deus. Outros fazem isso porque não suportam que seus filhos deixem suas religiões de origem. Outros fazem chantagens emocionais para que eles se sintam culpados em abandonar os seus familiares. Deixar tudo para seguir a Cristo é um dos passos mais desafiadores da vida cristã, mas também é extremamente transformador e libertador. Familiares que compartilharam sua história, amigos que enxugaram suas lágrimas e lugares que guardam memórias inesquecíveis. No entanto, há algo maior chamando seu coração. O amor incondicional é Jesus, que nos convida a uma vida de propósito eterno.
Quando escolhemos colocar Cristo em primeiro lugar, estamos dizendo sim ao Criador, que nos conhece desde antes da fundação do mundo e que sonhou nossos dias e preparou uma glória que os olhos jamais viram. Essa decisão não é fácil, pois o mundo tenta nos prender com laços emocionais e promessas vazias. Mas aquele que ousa abraçar o chamado divino descobre que nada se compara à alegria de pertencer totalmente a Deus. As despedidas podem doer, mas a presença de Cristo cura. As perdas podem assustar, mas sua provisão nunca falha. Ao deixar tudo, ganhamos muito mais. Uma vida plena e um propósito imutável e uma comunhão eterna com aquele que vale mais do que qualquer tesouro terreno.